Capítulo 65, trocando o atleta de posição. E já vamos lá, muito mais comum do que a gente imagina, né? Muito mais comum do que parece, isso é natural. Até porque nós já falamos de jogadores polivalentes, não vou falar sobre isso, mas você sabia que existem grandes atletas que foram destaques profissionalmente, alcançaram o mundo, conquistaram o mundo, mas que inicialmente não eram da sua posição de origem? Quer dizer, eles jogaram numa posição e quando se destacaram, não era a mesma posição quando começaram. Você entendeu o que eu quis dizer, né? Que atletas? O Gareth Bale jogou por muito tempo no Real Madrid e tudo mais, ele era lateral esquerdo quando começou. Primeiro ponto. Sérgio Ramos, zagueiro, espanhol, Real Madrid também, usamos mesmo... Olha, quase que eu falei outro time, rapaz, já pensou o que ia acontecer? Mas Sérgio Ramos começou como lateral direito no Sevilla. Olha como são as coisas. O Everton Ribeiro, hoje que todo mundo conhece, que joga no Flamengo, ele começou no Corinthians como lateral esquerdo. E tem até um caso do próprio Thiago Galhardo, uma pessoa que eu tenho um carinho gigantesco. Quando ele começou de zagueiro no Bangu. Hoje ele joga de atacante. Olha como são as coisas. O cara fez a avaliação de zagueiro e aí foi avançando. Eu já vi o Galhardo jogar de volante, já vi ele jogar de meia, de 10, de extremo, centroavante. Olha como são as coisas. Eu não cheguei a ver ele jogar de zagueiro, mas eu sei que foi assim que começou. Então nem sempre a posição que o atleta começa é a posição que ele vai virar profissional, caso ele alcance o objetivo profissional. E eu posso adiantar para vocês, tá? Até o sub-15 não existe posição. Não existe. Um pai chegar para mim e falar assim, meu filho tem 13 anos e ele é um centroavante nato, e ele só joga de centroavante e não joga mais em nenhuma posição. Tá errado. Ele tem que vivenciar todas as posições até para entender onde que ele vai se sentir mais à vontade de jogar. Mas acontecer isso ao longo da trajetória é mais do que comum. E a realidade de um vídeo no jogador é o quê? Ele passar por todas as etapas do processo e cedo ou tarde ele vai ter que fazer mais de uma posição por mando do técnico. Quem manda no time ali é o técnico. Ele está ali comandando o técnico que extraiu o que tem de melhor de todos os jogadores. O que é um grupo? O grupo sempre é a soma das suas qualidades. Ou seja, o coletivo é a soma dos seus individuais. Então um grupo precisa disso. E o treinador que está lá, ele vai falar assim, jogador, vem cá, você que é atacante, faz uma lateral para mim? E aí o atleta tem que falar, sim, deixa comigo. E é bem provável que no primeiro jogo o atleta se sinta perdido, se sinta mal, isso é natural, tá? Só que o que você, como pai, pode auxiliar o teu filho para ele fazer essa adaptação o mais rápido possível? Porque se o treinador pedir uma vez, é bem provável que vai pedir mais vezes. Então o primeiro ponto, para poder ajudar, coloca seu filho para assistir alguns jogos de atletas em alto rendimento que jogam na posição que o treinador está pedindo para o teu filho jogar. Então, ele vai jogar de tal posição. Observa. Tem maneiras de aprendizado. Né? O olhar, ver, é uma das mais rápidas, mais fáceis. Você olha, assimila a informação e tenta replicar. Então coloca teu filho para ver o que jogadores, nesse caso do atacante virar lateral direito, o que grandes laterais direitos fazem. Simples assim. E é importante também perguntar aos companheiros. Esse é o segundo ponto, né? Pergunta para os companheiros como é que eles gostam. Bola na frente, bola atrás, bola do lado, bola na diagonal, passe curto, passe longo. O Ronaldo Fenômeno que tinha algo similar a isso, né? Os atletas que jogavam no meio já há mais tempo com ele, já sabiam que quando ele pedia a bola de um lado, ele queria a bola no pé. E quando ele pedia a bola do outro, ele queria a bola no espaço vazio. Por quê? Porque ele já sabia que ia correr. E aí acontecia que jogar dessa maneira é fácil, né? Nesse nível de entrosamento. Então o atleta é importante ele perguntar para o companheiro dele de que maneira que ele quer receber esse passe, essa bola, essa marcação. Isso é importante. E não tem problema nenhum em perguntar, tá? Não tem problema nenhum. Terceiro ponto, peça dicas ao treinador sobre o que ele espera de você. Tem uma frase que eu sempre gosto, que é uma pergunta, né? Chega para o treinador e fala assim, o que eu posso fazer para te ajudar ainda mais durante o jogo? Quando você pergunta isso para o técnico, é mágico. Ele vai te dizer exatamente o que ele espera de você. Atleta, né? Então, faça essa pergunta e faz o que o treinador pedir. Simples assim. Quarto ponto, a questão de mentalizar. Sabem o quanto que eu gosto da situação de mente positiva, pensamentos positivos, que o pensamento positivo ele acaba atraindo algo que nós queremos, né?
a gente pensa tanto que logo a gente atrai o que a gente gostaria. Então, hora que for mentalizar as atividades, mentalizar o jogo, mentalizar o que deve ser feito, mentaliza coisa positiva. Mentaliza você, o lateral direito, acertando um cruzamento, dando uma assistência, jogando a bola no fundo. Mentaliza esse tipo de coisa. Quinto ponto, só que não adianta só mentalizar, né? Também precisa treinar, porque não adianta ficar assim, que dê tudo certo, que dê tudo certo, que dê tudo certo. E aí tem uma semana para treinar e não treina. Não faz sentido. Não mistura, né? Não orna. Não tem como. E óbvio, por último, o que eu mais deixo de dica para você é, quando você for orientar seu filho sobre o que fazer, diga para ele que é bem provável, para não dizer com certeza, que ele vai errar. Até porque todo mundo vai errar. É natural isso. Então o atleta tem que estar preparado para o erro. Para quando o erro acontecer, ele ressignificar e já ir para o próximo lance. E não ficar remoendo, ó céus, ó vida, errei um cruzamento, e agora? Para onde que eu vou? Será que vão me julgar? Será que eu vou jogar outro jogo? É isso. Para finalizar aqui, sempre é desafiador encontrar essa posição e é desafiador encarar esse desafio como um todo, é desafiador, mas olha, tem que encarar isso como uma tarefa, tem que encarar isso como uma missão. O atleta, sabe, amarra a faixa na cabeça e fala assim, professor, o quê? Missão dada, parceira, missão cumprida, vou fazer o que tem que ser feito, porque um atleta foi programado para realizar esse tipo de ação. Atleta de futebol é pago para jogar futebol. Ou seja, ele tem que estar preparado para essas situações.